Boa tarde, graça e paz da parte do Senhor Jesus seja com todos vós. Amém. As irmãs já começaram lá, elas nunca esperam por nós. E aí depois diz que a gente fica demorando, né? Elas começam corrido lá e depois querem que a gente termine as coisas dentro do horário que elas julgam ser o horário certo. Então vamos correr aqui nós. Nós temos dois textos para nossa leitura hoje, Êxodo, capítulo 20, verso 14, Mateus, capítulo 5, do verso 27 ao verso 32. Êxodo, capítulo 20 e Mateus, capítulo 5. Em Êxodo, o verso 14, vamos ler juntos. É só um verso bem pequenininho. Verso 14 do capítulo 20 de Êxodo, não adulterarás. Agora, Mateus, capítulo 5, verso 27 ao verso 32. Nós leremos juntos o verso 28 e 29 e 30, tá? Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Vamos juntos? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, explicando a sua bênção. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, pela liberdade que temos ao lê-la e compreendê-la, pela ação do Teu Espírito que opera em nós, no nosso entendimento e raciocínio. Te louvamos pela liberdade que temos de nos encontrarmos em torno das Escrituras e nela termos lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar, termos a direção neste mundo difícil em que vivemos. Pedimos que o Senhor nos abençoe nessa tarde, nos instrua na Tua palavra, nos alimente e fortaleça. O Senhor nos exorte acerca das questões do nosso coração, a fim de que, Senhor, instruídos, cresçamos em fé, em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, o Senhor Jesus. Seja, portanto, Teu nome bendito e louvado nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, sem dúvida alguma, a maneira como a nossa sociedade lida com a pureza, com as questões que envolvem os desejos sexuais, casamento, adultério, tem sido muito flácida. A maneira como o mundo hoje lida com as coisas, com o anúncio de uma liberdade, é completamente contrária à palavra de Deus. E à medida que nós avançamos no tempo, as coisas vão ficando ainda piores. Eclesiastes diz que não há nada novo. E, de fato, não há nada novo. Não há pecado novo. Desde que saímos do Éden, em Gênesis 3, nós vivemos as voltas com os desejos, os prazeres que militam na nossa carne. Há uma luta dentro de nós, há uma luta da nossa alma contra a nossa carne e também uma luta que se dá contra o mundo e contra o próprio adversário das nossas almas. Mas à medida que a lei de Deus é apresentada ao seu povo, o Senhor vai dando um padrão que é contrário a essa natureza caída dos seres humanos. E o Senhor Jesus, ele, muito para além de contrariar a lei, ele a cumpre toda. E no seu principal sermão, o mais longo deles, o Senhor Jesus abraça a lei de Deus, dando a ela um sentido ainda muito mais amplo
um sentido muito mais sério do que os fariseus, do que os religiosos, do que os legalistas do seu tempo imaginavam. Jesus, ele segue o mesmo padrão do Antigo Testamento na apresentação da lei de Deus, no monte, como fora também no Antigo Testamento, mas ele a aprofunda ainda mais. Ele mostra que a obediência à lei de Deus não é algo meramente exterior, não é algo meramente do que fazemos ou do que deixamos de fazer, mas envolve aquilo que sentimos e deixamos de sentir, envolve aquilo que pensamos e deixamos de pensar, envolve aquilo que sentimos e deixamos de sentir. O irmão me mostrava agora uma fala de um pastor dizendo que os seus sentimentos são importantes, não deixe de lado os seus sentimentos, vá atrás dos seus sentimentos, e a minha resposta foi: que tragédia. Porque a palavra de Deus diz que o nosso coração, ou seja, a sede dos nossos sentimentos, ele é terrivelmente corrupto e enganoso. E quem há que possa discerni-lo? Só o Espírito Santo de Deus. Há, portanto, uma luta em que nós devemos nos fortalecer para vencermos os desejos do nosso natural coração e termos o nosso coração, de fato, nascido de novo, transformado pela palavra de Deus. Uma transformação, irmãos, que ocorreu, de fato, num dia quando a fé foi infundida na nossa alma, no nosso coração, mas uma transformação que não para ali. É uma transformação constante que vai se desenvolvendo dia a dia, à medida que nós crescemos em Cristo, que nós o conhecemos melhor. Nós somos homens e sabemos muito bem aquilo que nos tenta, aquilo que nos chama a atenção. É claro que temos áreas, e cada qual nas suas particularidades, que são mais nevrálgicas, áreas que são de maior dificuldade para um ou para outro. Mas, invariavelmente, nós vamos ser, como vimos no nosso último encontro, afetados por um aspecto da nossa natureza, que é a cobiça. Nós cobiçamos porque nós somos descontentes com as coisas que Deus nos deu. Muitas vezes nós somos descontentes, não é nem mesmo com a família ou com a esposa, não há nada de errado aí, mas perceba, há um descontentamento no nosso coração que vai se refletir em áreas da nossa vida que aparentemente estão muito bem. E um homem pode ser levado, por exemplo, ao pecado do adultério, sem que necessariamente ele esteja sendo tentado na área da sexualidade. Simplesmente porque há um descontentamento nele acerca de outras coisas na vida, acerca do trabalho, acerca do salário, acerca do reconhecimento em algum lugar, um sofrimento e uma angústia, ele não a leva aos pés de Cristo, e em algum momento ele diz que precisa ser de alguma forma aliviado naquele sofrimento que ele sente, e é aí justamente que o adversário se apresenta com a sua proposta suja, com a sua proposta mentirosa, e diz: você tem direito a se aliviar nas dores, nos problemas que você tem na sua vida. Antes da gente tratar de adultério como um pecado cometido, irmãos, em um determinado momento, nós precisamos considerar o pecado como uma inclinação do nosso coração, o adultério como uma inclinação do nosso coração. E Jesus nos ensina que todo adultério começa exatamente aí no coração, quando ele trata, não é, dizendo que não é apenas o ato, mas no verso 28, a intenção impura no coração, já diante dos olhos do Senhor, é um adultério levado à consumação, ao menos nas suas ideias. Ainda pensando nesse assunto, que é tão vasto que é impossível que a gente conclua numa conversa no sábado à tarde, e que será contínua nos próximos domingos na escola dominical. O pastor Macena deu início no domingo passado, introduzindo na nossa classe aqui no templo, na escola dominical, no estudo dos 10 mandamentos, ele introduziu o 7º mandamento, que vai expor justamente o que lemos hoje: não adulterarás, mas dando uma amplitude muito maior do que o fato da consumação da coabitação, que é o termo veterotestamentário para a ideia, não é, do ato sexual. O fato de nós termos o nosso coração, de alguma forma, levado a adulterar as coisas, a buscar aquilo que não é puro, mas a fraude, a falsificação,
no lugar daquilo que é verdadeiro. É disso que se trata o adultério. Não é? Nós podemos adquirir coisas verdadeiras ou podemos simplesmente ir à Feira do Paraguai e adquirir as coisas falsificadas, que foram adulteradas, que não têm pureza em si. Me lembro, há muitos anos atrás, ainda no início de uma carreira que tive no direito, tive que viajar a um outro estado, a uma cidade do Maranhão, chamada Imperatriz, uma bela de uma cidade, às beiras do rio Tocantins. E naquela ida ali, o grande problema é que uma fábrica aqui de Recife tivera a sua marca falsificada por uma outra fábrica naquele lugar. Estavam usando o mesmo nome, a mesma marca, mas o produto não era da mesma qualidade. E eu tive que ir àquela cidade para poder entrar com uma ação no fórum, para ir à delegacia e, enfim, a gente poder entrar com um processo para tirar do mercado aquela contrafação, aquela falsificação, aquela adulteração que estava ali. Enquanto a empresa, e se tratava de uma empresa alimentícia, ela tinha todo o cuidado aqui em Recife na produção daquilo que ela comercializava, na pureza do seu produto, aquela falsificação não tinha tanto cuidado assim. Ou melhor, não tinha cuidado algum. E vendia gato por lebre. O adultério é exatamente isso. Se comprar gato por lebre, é ser enganado. E, irmãos, o problema está, como dizia, exatamente no coração cobiçoso. Jesus aplica a lei de Deus de modo que ele não agrada as pessoas que se consideram decentes. Muitos dos que ouviam a mensagem do Mestre, a mensagem do Sermão do Monte, eram indivíduos que se consideravam bons. Eles se consideravam pessoas justas, eles se consideravam pessoas que cumpriam a lei de Deus. Eram fariseus, eram doutores da lei, eram legalistas que estavam ouvindo e estavam à margem daquela multidão, ouvindo o que Jesus dizia aos discípulos, e eles certamente se sentiram desagradados com aquilo que o Senhor Jesus diz, e o Evangelho ele tem esse efeito, em primeiro lugar, ele deve nos humilhar para depois nos exaltar. Ele nos desagrada mostrando nosso pecado para depois mostrar a cura, o remédio ao pecado. A primeira ação e o propósito da lei é exatamente esse, mostrar o pecado. Mas em seguida o Evangelho nos mostra a salvação em Jesus. E uma coisa que precisamos diante da lei de Deus, diante do Sermão do Monte, em particular nesse aspecto, é perceber que Jesus torna todos os homens, todos os indivíduos em algum nível adúlteros. E o seu ensino é exatamente sobre isso. Jesus conhece o nosso coração, o Senhor Deus conhece a nossa alma e Ele sabe quais são os nossos pensamentos. Ele conhece aquilo que vai no profundo do nosso coração, em todos os aspectos, e Ele conhece aquilo que desejamos em todos os momentos da vida. E quem aqui, portanto, de nós, talvez as crianças, né, não possam dizer que em algum momento não praticaram ou não quebraram o 7º mandamento em algum nível. Quem nunca foi tentado a olhar uma segunda vez a uma mulher que não é a sua? Mesmo os jovens que não são casados, e aí sobretudo vocês, não foram tentados a olhar para meninas que não são suas esposas. Ou nós mesmos, homens casados, fomos tentados a isso. Me lembro, há alguns anos atrás, de um irmão de uma outra igreja presbiteriana que atendia aqui, e o seu casamento estava à beira do divórcio, e a esposa já havia tentado tratar aquela situação de diversas formas, mas não conseguia, porque as pessoas com quem ela lidava para tratar o assunto não estavam tratando sob essa perspectiva de Mateus, capítulo 5. Ela dizia assim, eu não tenho mais como permanecer casada com fulano. Por quê? Porque ele é um adúltero. E a pergunta que se fazia é assim, mas ele se envolveu com alguma mulher? Não, ele se envolveu com várias. Como assim ele se envolveu com várias? Não, pastor, é que não pode passar uma mulher que ele não acompanhe com olhos de segunda intenção para essa mulher.
E todas as vezes que ela dizia isso a alguém, a pessoa dizia, não, mas você não tem motivos para o divórcio. De fato, ele não adulterou. Houve consumação disso? Não houve. E quando ela veio conversar comigo e ela disse isso, e a conversa dele era exatamente assim, olha, eu olho para as mulheres, olho você para os homens também, não tem problema nenhum. Bom, para mim tem, né? De jeito nenhum, de jeito e maneira, como se diz. E quando eu conversei com ele disse, não, mas a gente admira aquilo que é bonito. A gente admira aquilo que é bonito e é seu. A gente não admira o que é bonito e é dos outros. Né? E a gente foi tratando ali, e eu tratei segundo Mateus capítulo 5, dizendo, sim, aquilo era adultério, sim. E aquilo precisa ser tratado como tal. Até aquele homem chegar à consciência de pecado e compreensão da gravidade, do perigo e do problema no qual ele estava se metendo, levou alguns meses. Mas, finalmente, ele compreendeu, foi disciplinado na igreja dele por isso, ele foi lá e confessou, foi disciplinado e o Senhor Deus o restaurou. No período de Covid, o Senhor Deus o levou. Ele veio a óbito no período de Covid. E a esposa dele disse que aquele era o tempo de maior santidade que ele estava enfrentando. Ela disse que nunca vira o marido dela, em 25 anos de casados, tão fiel a Deus, tão dedicado ao casamento e buscando tanto ser fiel ao Senhor. E eu disse, você está entendendo? Ela estou. O Senhor o colheu para preservar a alma dele. Eu disse, exatamente, minha irmã. Então, Deus é bom, até mesmo quando ele ceifa os seus. A morte... aos olhos do Senhor é preciosa a morte dos seus santos. Né? E ele estava ali um homem santificado, buscando a Deus e restaurado, mas porque o pecado foi tratado como pecado. Irmãos, é justamente esse o problema. O Senhor vê o nosso coração. E, entre outras coisas, o Senhor vê no nosso coração uma terrível quantidade de quebra do sétimo mandamento. Em algum nível, em algum momento da nossa vida, em algum aspecto. E precisamos entender que a fonte dos pecados é o pecado. Mas a fonte do pecado, além do pecado, também é o coração humano em sua cobiça. E isso deveria nos deixar muito alertas, porque o nosso coração é tendente a isso. Entendendo que o problema está no nosso coração, a gente pode pensar na relevância desse pecado tratado pelo Senhor Jesus no capítulo 5 de Mateus e tratado por Moisés, no capítulo 20 de Êxodo, mas não só aí, repetido em Levítico, repetido em Números, apresentando o perigo dele, e tantas vezes o Senhor apresentou ou ilustrou o pecado de Israel falando de adultério. Quando o Senhor dizia que o povo de Israel era um povo infiel, muitas vezes ele refletiu Israel como um povo adúltero. O livro de Oséias trata dessa figura de linguagem. O povo de Israel como um povo que era rebelde e infiel ao Senhor. A relevância do pecado do adultério é imensa. Cristo não diz simplesmente, irmãos, que o adultério físico é uma questão do coração. O consumo, a consumação do adultério. Ele diz que todo adultério é uma questão do coração e que todo ele é de imensa relevância. E a relevância desse pecado, ela deve se refletir em algo que é apresentado aqui de uma maneira muito dura. Observe os versos 29 e 30, enquanto eu bebo um pouquinho d'água aqui. Dê uma olhada. Verso 29 e 30 do capítulo 5. Observe, a relevância do pecado, do adultério, deveria levar o homem a uma atitude. Qual é? Olhem no texto. Achou? Qual é a resposta? O pecado do adultério é tão grave, ele é tão relevante, ele é tão contrário à santidade de Deus, que o Senhor Jesus diz assim: se é o teu olho que te leva ao pecado, arranca-o. Se é a tua mão, arranca. Ele é tão grave, o pecado do adultério, é tão sério e tão danoso. A extensão do resultado desse pecado é tão grande na vida do indivíduo que o Senhor Jesus diz assim: se fosse possível você
não cair nesse pecado ao arrancar o teu olho. Se fosse possível você não cair nesse pecado arrancando a tua própria mão, era melhor que você mesmo arrancasse o seu olho e você mesmo cortasse a sua própria mão do que cair nesse pecado. De tão grave que são as extensões dele. De tão terrível que esse pecado é. Ele consome o homem por dentro e ele consome as pessoas que estão ao redor dele. Ele é mortal. Ele é mortal. É um pecado que conduz a um sofrimento, muitas vezes, prolongado. Aquele que se arrepende, mas não o confessa, porque tem medo das consequências materiais, é consumido na sua alma aos poucos. Os anos passam e ele entra em depressão, ele entra em crise de ansiedade. Já tratei casos assim dos vários. E a única solução é confessar. Me lembro de uma irmã, muitos anos atrás, depois de um sermão falando sobre santidade, num meio de semana ela me procura e ela diz: pastor, eu preciso confessar algo e eu preciso de ajuda, eu não sei o que fazer. Ela estava noiva do seu marido, agora casada, anos antes, ele já tinha um filhinho, mas antes de casar, ainda quando noiva, ali nas semanas antes do casamento, ela traiu o noivo, marido. Foi uma queda. Uma coisa ocasional que não foi planejada por ela, mas foi planejada pelo diabo. E ela, que não estava fortalecida na fé, foi levada àquilo e se arrependeu, mas não disse ao noivo com medo que ele não quisesse casar-se com ela. Casou. Já tinha um filhinho, os anos haviam se passado, e ela dizia assim: mas eu me sinto suja. Eu me sinto uma enganadora. Eu me sinto uma mentirosa, de maneira que a minha intimidade com meu marido é afetada. Eu não estou livre para isso. E eu dizia a ela: você tem duas opções. Ou você continua assim, adoecida, e você vai sofrer as consequências disso ao longo da sua vida, e vai ser muito mais danoso do que você tem vivido agora. E claro que essa não era uma conversa assim, era uma conversa com ela se debulhando em lágrimas. Ou você confessa e arca com as consequências. E as consequências podem ser: seu marido lhe perdoar, e você viver um tempo de muita luta no casamento, até que esse perdão seja sentido e executado com todas as suas benesses. Porque é muito difícil que seja de uma hora para outra. 2, o seu marido pode lhe repudiar. Ele pode dizer: não quero mais permanecer casado com você, vou embora, e ele vai estar livre para fazer isso. São duas opções. Ou você tenta controlar e sofre consequências prolongadas, ou você entende que não tem controle de nada e pede a Deus que tenha misericórdia e confia no Senhor a despeito das circunstâncias. Ela preferiu a segunda opção, contou ao marido. Foi difícil, foi muito complicado, mas o marido perdoou. E eles permaneceram casados. E ela saiu do seu sofrimento. Uma outra irmã, 7 anos de depressão. 7 anos afundada numa cama, sem conseguir se levantar para fazer um almoço. E um dia, depois de muita conversa, esse já é outro caso, aquela irmã, no meio daquela depressão, eu lhe pergunto: minha irmã, você está medicada, você já fez 1001 terapias e nada resolve a sua situação. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Não há pecado escondido e não confessado aí? E ela caiu no choro na mesma hora. Tinha. Há mais de 7 anos atrás, ela havia traído o marido dela. E ela vivia em depressão profunda por causa daquilo. Mesmo as duas opções. A primeira ou a segunda? A segunda, pastor. Confessou ao marido. A luta foi imensa. Mas eles permanecem casados. E buscando o Senhor para superar as consequências do pecado. Irmãos, nenhum de nós está à margem disso. E mais, as mulheres também não estão. Outrora, os homens eram os executores do adultério. Hoje, é 50-50. Está meio a meio. Sabe por quê? Porque a mulher ela foi desfigurada.
A nossa sociedade humanista fez a grande tragédia, a grande maldade de tornar homens e mulheres iguais na sua consistência, o que não é verdade na sua natureza. Deus nos fez diferentes. A maneira como a mulher lida com as coisas e como o homem lida com as coisas, a maneira como os homens são atraídos ao pecado e as mulheres são atraídas ao pecado, são distintas. Mas o mundo tem tornado eles iguais. A liberação sexual, ela vem para ambos, o que não deveria ser para nenhum dos dois. E os pecados que outrora afetavam mais os homens, afetam as mulheres, porque cada vez mais homens e mulheres têm sido menos diferentes. Mulheres têm sido masculinizadas e homens têm sido feminilizados. E, portanto, acabam caindo nos pecados uns dos outros. Cristo está claramente dizendo, irmãos, que para não cairmos numa tragédia como essa, nos seria preferível a autocastração. Mas até mesmo a autocastração ela não é capaz de nos livrar disso, porque é algo que está para além dos nossos membros. Os nossos membros são apenas os lugares onde esse pecado do coração se executa. A não ser que tivéssemos a possibilidade de castrar o nosso coração. E essa não é uma ação que nos cabe, é uma ação que só o Espírito Santo pode realizar na medida que nós o buscamos. Nos cabe buscar ao Senhor, desejar o Senhor, ansiar para que o Senhor opere uma cirurgia de peito aberto no meio do deserto, andando embaixo do sol com serpentes abrasadoras e escorpiões tentando nos picar, e Ele então transforme o nosso coração numa cirurgia que muitas vezes é dolorosa. Como um membro nos faz tropeçar? Como é que um membro nos faz pecar? O que é que a gente deve fazer? Não dá para arrancar a mão e o olho, mas dá para o velho coração ser transformado. E é sobre isso que o Senhor Jesus trata. Ou mudamos a nossa velha natureza, ou a velha natureza que ainda é em nós vai nos matar. Ou o nosso coração é transformado, ou o nosso coração velho vai nos transformar em mortos. Só podemos vencer tentações e não cairmos nas esparrelas do pecado se tivermos um novo nascimento de fato. Uma terceira coisa para pensarmos, falamos sobre o problema que está num coração cobiçoso, a relevância do adultério, que, se possível ser impedido, seria nos melhor praticarmos a automutilação. Mas há uma outra coisa, a mudança de coração é uma ação divina, sim. Não é algo que nós podemos fazer em nós mesmos, não é simplesmente pegar uma serra e rasgar o nosso tórax e abrir os ossos e tirar um músculo que bate do lado esquerdo do peito, mas é uma cirurgia imaterial que não ocorre no músculo, mas ocorre em algum lugar entre o nosso corpo e a nossa alma, ao qual apenas o Senhor tem acesso. Então, a mudança do coração é uma ação divina que só o Senhor pode realizar. E o nosso papel, a nossa ação aqui, é desejarmos isso. Nós não podemos fazer mais do que desejarmos, porque operarmos a nós mesmos nesse aspecto, ou operarmos uns aos outros aqui, não é possível. Mas nós podemos desejar e clamar ao Senhor que transforme. Observe o texto de Ezequiel, no capítulo 36. Vá até esse texto, por favor, e veja como o Senhor trata, não é, esse aspecto da necessidade do coração ser transformado, o coração do seu povo. Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27. O texto nos diz assim: e ao Senhor dizendo ao seu povo, dar-vos-ei coração novo, Ele que dará, e porei dentro de vós espírito novo. Só o Senhor pode fazer isso. Tirarei de vós o coração de pedra. Só o Senhor pode tirar o coração de pedra. E vos darei coração de carne. Só o Senhor pode dar um coração maleável. Porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Você percebe uma sequência de fatos? O Senhor dá um coração novo. O Senhor bota em nós o seu espírito, o Senhor tira de nós um coração de pedra, o Senhor nos dá um coração de carne. E aí tem uma consequência agora exterior. Algo que é realizado
interiormente e espiritualmente, redunda numa ação material. Nós andamos nos caminhos do Senhor. Nós andamos nos estatutos do Senhor. Nós guardamos os juízos do Senhor. Nós observamos os juízos do Senhor. Não é possível termos uma ação espiritual se antes não tiver ocorrido dentro de nós mesmos uma ação espiritual da parte de Deus. Jesus chama, irmãos, os seus seguidores a uma submissão genuína à lei de Deus. Mas nós só seremos capazes de viver essa submissão genuína se houver essa operação no nosso coração. Daí a necessidade de eu e você olharmos para nós mesmos diante da palavra de Deus, para avaliarmos se o nosso coração foi transformado. Se eu e você vivemos apegados ao pecado e repetindo esse pecado constantemente, é possível que ou nós de fato não tenhamos sido transformados e aí precisaremos nos arrepender dos nossos pecados e clamar ao Senhor por um novo nascimento. Ou talvez nós estejamos envelhecidos espiritualmente e precisemos voltar ao primeiro amor. Uma possibilidade ou outra possibilidade. Um terceiro aspecto, ou mais um aspecto aqui, um quarto, aliás, a mudança do coração, a ação divina que devemos desejar, mas um outro aspecto é que o pecado do adultério gera confusão. Gera confusão. O pecado produz confusão. O pecado do adultério produz confusão sexual. É exatamente isso. Irmãos, embora, como já disse, a gente viva numa sociedade obcecada por sexo e que fala muito disso como se fosse doutora, ela não sabe absolutamente nada do que de fato é o ato sexual. Ele deturpa, ela adultera a verdade de Deus e vive uma mentira. Na verdade, a sociedade abertamente sexualizada, com seus conceitos humanistas, obscurece a compreensão do tema, a compreensão verdadeira do assunto. E, portanto, os terapeutas sexuais dos nossos dias, os conselhos que os amigos dão, aquilo que é anunciado na mídia, não passa de pura tolice e confusão. A lei de Deus é quem ilumina no meio das trevas. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a lei de Deus que traz luz sobre as coisas que os homens não podem compreender. E não há absolutamente nada que o ser humano possa compreender nessa vida à margem da luz do Evangelho. Ele poderá ver a verdade e ainda assim ele deturpará a verdade e ele chegará a uma conclusão errada sobre as coisas. Somente a palavra de Deus lança luz sobre os fatos da vida, nos mostrando o que de fato é verdadeiro, a fim de que nós sigamos a verdade de Deus. A lei de Deus ilumina o nosso caminhar. E a desobediência à lei de Deus é um caminho de trevas que resulta na imoralidade, mas que também resulta na imaturidade, que resulta na ignorância e, me perdoem o termo, na imbecilidade. Nós vivemos uma sociedade imbecilizada. E vou piorar a situação. Uma sociedade bestializada. Esse é o fato. A exigência bíblica com respeito ao casamento, ao sexo, ela é muito clara. Deus criou o casamento. Deus dotou o homem e a mulher de desejos um pelo outro. O homem por desejo da sua esposa, a esposa por um desejo ao seu marido. E enquanto o ato ocorre nesse ambiente digno de honra, ele é santo e puro. Um homem que deseja, irmãos, que o seu lar seja edificado sobre uma base bíblica, ele deve ser muito claro a respeito da natureza das exigências do mandamento de Deus. Ele sabe o que Deus exige e ele luta por isso, porque ele sabe que esse é o único caminho. Mas um homem que está apenas preocupado com o conteúdo do mandamento e não com aquilo que o Senhor quer que ele viva, ele não tem familiaridade com todo o resto do ensino das Escrituras, ele vai estar condenado a um legalismo. E esse é um ponto que a gente precisa pensar. Talvez nós sejamos moralistas no aspecto de não nos envolvermos fisicamente com outras mulheres, mas talvez o nosso coração já esteja envolvido. Ou talvez
nós não estejamos nem pensando em outras mulheres ou desejando-as, mas nós não desejamos as nossas esposas como nós deveríamos desejar. E isso também acaba sendo quebra do 7º mandamento. Nós precisamos ir mais fundo na lei de Deus para percebermos a extensão, o quanto ela alcança na nossa vida. Nós precisamos ver a abrangência daquilo que Deus tem para nós. Avalie. Precisamos também, nessa parte, por último, entender os motivos para a pureza que Deus estabelece em sua palavra. Jó escreveu que o adultério era um crime hediondo. No capítulo 31, no verso 11, ele trata disso. Era um crime que deveria ser apresentado diante dos juízes e que era passível da morte. O Êxodo, o livro de Êxodo e o livro de Deuteronômio vai nos dar, e Levítico também, a ordem do apedrejamento ao crime do adultério. Irmãos, ao tempo que a gente entende a palavra de Deus e a gente sabe que as Escrituras estão certas e que todo pecado é vil e mau e que o adultério dentre eles é um dos pecados que traz consequência mais imediata e terrível à vida, nós temos duas opções. Ou nós vivemos nesse mundo sofrendo porque não temos a liberdade de viver todas as cores que o mundo pinta, ou nós somos completamente gratos a Deus por Ele nos dar o incentivo de vivermos em piedade e mantermos a pureza que o Senhor exige de nós. A Bíblia não nos diz, irmãos, para nós nos afastarmos das mulheres sexualmente desejáveis. Ele diz para nós nos afastarmos de todo pecado e de todas as mulheres, até mesmo aquelas que não são sexualmente desejáveis a nós. Que nós precisamos ter o máximo cuidado para que o nosso coração não seja fisgado. Me lembro de uma esposa, alguns anos atrás, numa crise com o seu marido, porque o marido trabalhava em uma outra cidade, numa agência bancária, e era só um posto de um banco, numa determinada prefeitura, e ali só tinha ele e uma funcionária. E eles iam juntos, moravam na mesma cidade, ele a apanhava em casa todos os dias. E eles iam naquele percurso juntos para o trabalho. Almoçavam juntos, passavam a tarde juntos, voltavam juntos no final do dia para a sua casa. E aquela esposa ficou muito preocupada com isso. E me lembro, ele não era minha ovelha, mas um conhecido e amigo, ela pediu que eu conversasse com ele, conversei, ele disse, mas o que é que tem? Eu não tenho nenhum desejo por ela. Eu disse, meu irmão, não confie tanto em você. É melhor você pedir para ir trabalhar em outro lugar, ou até mesmo pedir demissão, se for o caso, do que colocar a sua vida, a sua alma, a sua família em risco. Você ir todos os dias para o mesmo lugar com uma mulher, por mais que você não tenha intenções, tem uma coisa muito óbvia aí. Por baixo das roupas de vocês, vocês são bem diferentes. E Deus criou diferente para que houvesse uma atração. E o pecado fez algo em nós, nos tornou atrativos a pessoas às quais não deveríamos ser atrativos, porque elas simplesmente não são nossas. E num dia em que você estiver fraco espiritualmente, ele é um presbítero, e você então não estiver tão fortalecido, você vai cair. Graças a Deus ele o viu, ele conseguiu uma transferência, não para ele, mas para a menina, e foi uma promoção para ela, então foi ótimo, e ele continuou naquela agência, sem ter que necessariamente estar vivendo tão intimamente com uma pessoa de outro sexo, colocando em risco a sua própria vida, colocando em risco o seu casamento. Irmãos, como é que está lá embaixo? Será lá em cima? Será que já estão acabando? Porque eu tenho um monte de coisa para falar aqui ainda, não? Me permita ir um pouquinho mais adiante. Fica de olho aí e qualquer coisa me avisa, que aí eu paro e a gente continua num outro momento. Algumas coisas para nós pensarmos, eu quero ser rápido aqui. Alguns aspectos de fortalecimento contra o adultério. Questões práticas. Tá? Primeira atitude de fortalecimento contra o adultério. A maior de todas. O temor a Deus.
o temor a Deus. Irmãos, se eu e você não temermos ao Senhor, nada nos segurará em qualquer que seja o pecado, inclusive nesse. Observe Provérbios 22, 14. Olha esse texto. E guarde esse texto na mente que eu vou voltar a ele mais adiante. Cova profunda é a boca da mulher estranha, aquela contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Nós precisamos temer a Deus, porque há um juízo para aqueles que se envolvem com a mulher estranha. A mulher estranha é aquela que não é a sua mulher. A sua mulher, para mim, é uma estranha. Ela pode ser minha irmã em Cristo, mas é uma estranha. A minha mulher para você é uma estranha. São irmãs em Cristo, mas são estranhas. A mulher estranha é aquela que não é a sua mulher. A mulher estranha para mim é a mulher que não é a minha mulher. Se envolver com a mulher estranha, há um juízo nisso. Uma cova profunda é aberta. E a ira de Deus se manifesta aí. Nós tendemos a pensar, irmãos, sobre o adultério como um afastamento de Deus. Observe isso. Na verdade, o adultério é a consequência de quem, de alguma forma, desobedece à lei de Deus e já se afasta dele. O adultério não é um tipo de pecado que vai trazer uma consequência posterior. Há pecados que são assim. A gente não sente a consequência de imediato. Você vai sentir consequências depois. O adultério é em si mesmo uma punição. É isso que o texto está dizendo. O adultério já é o castigo de Deus. Deus entrega aqueles que adulteram no seu coração a um juízo e uma consequência que é o adultério praticado. É um pecado que contém em si mesmo o juízo de Deus. E invariavelmente, suas consequências são terríveis. São terríveis. Eu viajei essa semana e conversava com um presbítero muito amigo de uma outra cidade, e ele me contava de algo que aconteceu entre os sócios dele. Advogados, sócios em um empreendimento, mas advogados em escritórios diferentes naquela cidade, e um terceiro sócio no empreendimento, quando se chega a notícia de que a mulher do sócio investidor, com aqueles outros dois, estava deixando o lar, estava se divorciando do marido, porque estava envolvida sexualmente com um dos advogados, sócios do seu marido naquela situação. O que ela não sabia é que a filha mais velha dela, que estagiava no escritório daquele indivíduo, também estava envolvida sexualmente com ele. Veja que tragédia. A família se desfez, ela abandonou a sua casa, ela se envolveu com um homem que estava envolvido com a sua filha mais velha. E quando ela descobriu isso, ela cometeu suicídio. Ela tirou a própria vida. Eu não imagino como a filha está hoje. Aquele indivíduo que se envolveu com as duas desapareceu. Ninguém sabe onde está. Sumiu da cidade, talvez temendo pela própria vida. Acho que tem que temer mesmo. Viu? Desapareceu, ninguém sabe. Vitor, eu não sei onde esse cara está. E eu estou esperando ele aparecer para a gente desfazer essa sociedade. Eu disse, sociedade com ímpios é julgo desigual. Pense sobre isso. E que tragédia, irmãos. Ele contou aquilo, estávamos ali, 4 irmãos, eu e 3 presbíteros jantando, e a comida desceu amarga depois daquilo. A gente ficou pesaroso com aquela situação. Irmãos, esse é um pecado mortal, que traz morte espiritual, quando não traz morte física. Corre constantemente isso, vocês sabem do que eu estou falando. Primeira coisa que precisamos ter é temor a Deus, temor do juízo de Deus. Porque se não tememos a Deus, que tem o poder sobre a vida e a morte, a quem temeremos? Nós precisamos temer o Senhor. Um segundo fortalecimento contra o adultério é o desejo de viver a salvação e as bênçãos do Evangelho e as bênçãos da salvação. Enquanto Provérbios 9, 18
vai confirmar isso que acabei de dizer. O adultério é a alcova da morte. É um lugar de morte espiritual e física. Nós precisamos fugir disso e desejar a casa da vida, que é o Evangelho. É a igreja de Cristo. É a palavra de Deus e nos guiarmos por isso. Um homem não pode simultaneamente desejar a salvação em Deus e desejar permanecer no pecado do qual o Senhor lhe salvou. Homens que creem em Deus devem saber o quanto Deus odeia o pecado e fugir disso. Quando estou falando homens aqui, irmãos, eu estou botando todo mundo num saco só. Homens e mulheres. Eu dizia à minha esposa, quando preparava esse sermão, eu dizia, esse sermão precisa ser ouvido pelas irmãs também. Não é algo que só os homens devem ouvir, é um sermão que ultrapassa o termos nascido homens ou mulheres. É um sermão que alcança a todos na nossa sociedade, é um estudo que nos alcança a todos. Irmãos, em terceiro lugar, nós podemos nos fortalecer contra o adultério. E aí, isso aqui é para nós, homens. Amando a nossa esposa. Nós nos afastamos do adultério quando nós amamos a nossa esposa. Um marido piedoso é ordenado a se regozijar na sua esposa. Tem um pastor velhinho, já com seus mais de 70 anos. Eu o tenho como um amigo chegado, pastor Jaime Marcelino, pastor de uma igreja lá em Manaus. Eu acho muito lindo como ele fala de sua esposa. Às vezes a gente está sentado, conversando, nas oportunidades não tantas como eu gostaria que tivemos, e ele diz assim, ela é em quem a minha alma se deleita, pastor. E os olhos brilham. Aí ela faz assim, ô filho. Aí, na hora da oração, ele pega na mão, e ele gosta de orar de mãos dadas, e na oração, no alimento, ele agradece pela vida dela. Senhor, obrigado por tua serva Francisca, a mulher em quem a minha alma se deleita. Eu digo, esse homem sabe fazer, viu? Ele declara o amor a ela. O mundo pinta um quadro sujo da coabitação, mas a Bíblia diz que o leito matrimonial é digno de honra. E quando, irmãos, eu estou falando de amar a esposa, eu não estou falando simplesmente de lavar os pratos por ela. Vocês sabem isso, que uma mulher lava pratos porque ela foi chamada a auxiliar o seu marido. Mas um marido lava os pratos porque ele foi chamado a amar a sua esposa. Isso também é amor. Conversava com uma irmã, a irmã Ana Maria, que é presidente da Confederação Nacional da Sociedade, auxiliadora feminina, voltávamos no avião juntos, em bancos um ao lado do outro, e conversávamos. Eu dizia, como é que a senhora consegue toda madrugada estar acordada a 1h da manhã para orar com as mulheres e às 4h da manhã para orar de novo com elas? Dizia, pastor, ela contou o que é que o marido dela faz em casa, já aposentado, e como ele apoia ela, que ele está ali do lado dela, que ele de manhã diz para ela, não levante não, deixa que eu faço o café, e depois eu lhe chamo para você tomar o café. Depois que a gente toma café, ele diz, meu amor, vá dormir mais um pouquinho, porque você ficou a madrugada acordado. E eu disse, esse homem lhe ama, né? A senhora se sente amada por eles? Demais, pastor, demais. Aí ela acha que engordou na Covid, aí ela diz assim, até gordinha do jeito que eu estou, ele me ama muito. Como a mulher fica quando se sente amada pelo seu marido, irmãos, o amor conjugal é tão importante que devemos ter total desprezo por quaisquer coisas que nos são oferecidas em lugar do amor que nos espera em casa. Observe um texto, o texto de Cantares, no capítulo 8º, o verso 7º. Veja o que o texto diz. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Que Salomão está dizendo assim, olha, podem me dar todo o ouro do mundo, eu não troco pelo amor da minha esposa. Eu prefiro o amor da minha esposa. Mas, irmãos, tem gente trocando o amor da esposa por jogo de videogame. Eu estou errado? Vocês já viram isso por aí? E não são poucos.
Eu já vi marmanjo se juntando para passar a madrugada jogando videogame, enquanto a mulher está dormindo sozinha. Ah, vai-te embora. Aqui a gente acaba macho, amém? Joga o videogame fora, em nome de Jesus. Amém. Oi? Dominó também, né? Jogado. Aí é a versão antiga do videogame, né? O dominó. O cara passa a madrugada jogando dominó ao invés de estar com a esposa. O camarada, ao invés de estar... Acabou lá. Ao invés de estar com a esposa, quer estar jogando bola. Eu me lembro de um casal querido, que eu celebrei o casamento deles há muitos anos atrás. Estão morando hoje em São Paulo. E ele gosta muito do futebol, né? E ele dizia assim... No aconselhamento pré-nupcial, ele dizia, eu perguntei, né? E aí o futebol, quantas vezes por semana? Ele disse, pastor, toda quarta e todo sábado. De que horas? Ele disse, não, saio do trabalho direto, fico até 1 da manhã, jogando bola. E no sábado? Sábado é o dia todo. Sábado é o dia todo. Aí ela olhou para mim assim e fez uma careta, né? Aí eu disse, cara, lá no Antigo Testamento tinha uma lei que quando o camarada casava, ele não podia ser convocado para a guerra por 1 ano. Tu vai ficar 1 ano sem jogar bola. A gente vai fazer esse pacto aqui agora. O rosto dela brilhou, se acendeu, sabe? O rosto dela se transfigurou naquele momento, se acendeu os olhos assim, como quem diz, pastor, eu te amo, meu pastor amado do coração, né? Aí ele fazia assim, pastor, homens fortes, pastor. Eu disse, homens fortes são fortes o suficiente para engordarem alguns quilos, deixando de jogar bola para estarem com as suas esposas. No sábado de manhã, sabe o que você vai fazer, Marquinhos? Você vai no salão de beleza com ela. Aí ela, isso, pastor, eu disse, não falei com você não, fique na sua. Conversa de macho aqui, eu e ele, você fica calado, não atrapalha, eu estou te ajudando. Não abre o bico, fica em oração, Ivaso. Fica em oração. Mas, pastor, salão de beleza, cara, tu leva uma revista lá, uma placar, leva uma 4 rodas, leva um livro, leva a Bíblia para ler, e você senta lá e vai ler. Você fica junto. Agora, filho, é o seguinte, toda loja que você for, se certifique que tem um lugar para o seu marido sentar. Porque se minha mulher, porque se tiver um lugar para sentar, eu me sento, ela pode passar 2 horas na loja, eu me abstraio ali sentado. Agora, não me deixe em pé, não. Tenha misericórdia. Então, ajude seu marido. Ele engordou um bocadinho, eu acho que ele seguiu minha dica. Né? Ele foi para São Paulo, não jogou mais bola. Irmãos, às vezes a gente está trocando o amor da esposa por outras coisas. E uma das grandes provisões que Deus criou para guardar um homem em casa é a satisfação que ele deve experimentar com a sua esposa. Um homem sábio que ama o jardim que Deus lhe deu, ele não quer buscar frutos em qualquer outro lugar. Ele quer os frutos do seu jardim. Salomão usa muito essa metáfora no livro de Cantares. Né? Eu estou chegando no final. Um 4º fortalecimento contra o adultério. Fugir da escravidão e da estupidez da moralidade dos nossos dias. A moral que nós seguimos é a bíblica, irmãos. A moral bíblica, o que as escrituras colocam, ela não está limitada nem pelo tempo, nem pela geografia. Ela não é limitada a culturas e ela não é limitada a épocas. Ela ultrapassa épocas e culturas. Jesus estava falando no século I de algo que havia sido apresentado aos judeus quando eles estavam saindo do Egito, ainda no início do 1º milênio antes de Cristo. E Jesus não estava revogando a lei, muito pelo contrário, estava aplicando a lei cabalmente àqueles dias em que eles viviam. O homem, nos nossos dias, é pintado como um animal e, como tal, ele pode se pronunciar, se colocar no mundo como tal, inclusive na coabitação. Ele se coloca como um indivíduo bestial, com muitos e muitas parceiras. Mas o homem não é animal, nem foi colocado nesse mundo para sê-lo, nem o Senhor lhe deu o ato conjugal como um ato bestial. A sexualidade não é algo animalesco, não é algo irracional, não é pecaminoso, é santa segundo aquilo que Deus já nos deu. E a palavra de Deus, ela é a verdade, nos mostra aquilo que devemos viver. Judas vai dizer algo singular sobre isso. No verso 10, ele diz assim: estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam,
e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural é o instinto do pecado, sem razão, até nessas coisas se corrompem. O indivíduo que não submete à lei de Deus, ele se perde nos seus próprios pensamentos. Veja, um cão, ele não sofre por ter múltiplos parceiros, mas um homem que se degrada a esse nível sofre. Então não é um ato de desprezo chamar um cão de cão, mas é um ato de desprezo chamar um homem de cão. E o que o mundo em que nós vivemos está tentando fazer é transformar homens em cães, transformar os homens em bestas irracionais. O diabo quer fazer os homens à sua própria imagem, bestiais e irracionais. Em último lugar, outro fortalecimento contra o adultério é a pureza e a reputação. A Bíblia, em momento nenhum, nos diz que nós não podemos nos preocupar com a nossa reputação. Nós precisamos nos preocupar com a nossa reputação. Porque na medida em que o mundo sabe que nós somos cristãos, a nossa reputação ornará o Evangelho ou manchará o Evangelho. Irmãos, eu vou confessar para vocês, eu faço uma oração todos os dias. E se acontecer, vocês podem ir ao momento, e vocês vão entender o que eu quero dizer, dando glória a Deus, dizendo: o Senhor preservou. Minha oração constante é: Senhor, eu não vejo um palmo à frente do meu nariz. O meu coração é enganoso. A minha mente é enganosa. Eu sou terrivelmente pecador. Não sou melhor que os meus irmãos. E basta um dia, uma noite escura da alma, para eu tropeçar e cair. Na beira do buraco, irmãos, tudo é abismo. E a gente vive num mundo que está na beira do buraco. E eu oro ao Senhor que me livre de manchar o Evangelho, de ser uma pedra de tropeço na vida dos meus filhos, da minha esposa e dos meus irmãos. E a minha oração sincera diante de Deus é: Senhor, me livra. E se eu caminhar com os meus pés para isso, me mata antes de eu fazê-lo. Para que a minha reputação, que deveria ornar o Evangelho, não manche o Evangelho. Irmão, se eu morrer de uma hora para outra, caí duro no chão. Louve a Deus, porque Deus ouviu a minha oração e me livrou de mim mesmo. Ele me guardou. É aquela mesma situação daquele marido, sabe? Que faleceu agora na Covid. A compreensão que eu e a esposa dele tivemos. O Senhor o guardou no melhor momento de perseverança e santificação da vida dele. Finalmente, irmãos, devemos cuidar para que o nosso coração esteja apegado à doutrina de Deus. Precisamos cuidar do temor ao Senhor, sabendo que Ele nos vê aonde estamos. Devemos cuidar de o nosso coração nunca comece a pensar que o pecado está fora de nós. Não, o pecado está atingindo o nosso coração. Precisamos, irmãos, amar as nossas esposas. Precisamos estar contentes com aquilo que Deus nos deu, mormente, em particular, as nossas esposas. E você, jovem que ainda não casou, se guarde, tendo contentamento nas promessas de Deus, naquilo que Deus vai te dar. A melhor coisa é a mulher da sua mocidade. E é você se guardar para ela. Em mente e em coração, além do corpo. E preservar-se em tempos de pornografia, em tempos de sexualidade distorcida, para experimentar a bênção de Deus em todas as áreas que envolvem o casamento. E, por fim, proteja-se das amizades aparentemente inocentes. Homens e mulheres foram feitos diferentes. E não pode haver amizades particulares entre um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher têm amizades no grupo, têm amizades no corpo de Cristo, nunca em particular. Terá amizade sempre pública, nunca privativa. A única amizade privativa, jovem, você que não é casado pode ter, é quando você se casar. Até lá você não tem mulher como amiga privativa, sabe? Minha best friend. Não tem sua best friend.
a sua best friend será a sua esposa. Enquanto ela não chegar, vaso, chupa o dedo e ora. E a nós casados, a nossa esposa é aquela em quem a nossa alma se deleita e com quem nós conversamos, com quem nós abrimos o nosso coração. Ela tem que ser a nossa melhor amiga. Ela deve estar à frente de qualquer melhor amigo. Ela é aquela com quem nós devemos compartilhar as nossas alegrias e tristezas e desfrutar também da alma e do corpo que o Senhor deu um ao outro, para o nosso prazer e para a glória dele também. Amém. Vamos orar, pedir então que Lauro vai vir orar aqui por nós, por favor. E em seguida, após a oração, eu vou pedir aos irmãos que nos ajudem aqui com as cadeiras. Vamos tentar... Onde a gente coloca, Davi, essas cadeiras? A gente pode trazer para cá? Pronto, a gente encosta elas aqui, né? E a gente libera o espaço. Oi, Davi. Então vamos aguardar as irmãs descerem, chegarem e as migalhas que caírem das mesas, irmãos, a gente pega, tá na bênção. Senhor amado, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que tu reservas na tua igreja para estarmos aqui aprendendo uns com os outros, escutando a tua palavra, lendo, Senhor, aquilo que tu tens colocado em nossos corações, para que possamos proteger o nosso casamento, para que possamos torná-lo cada vez mais santos. Faz, Senhor, que possamos internalizar essas palavras, colocar em prática com ações devocionais, com temor ao Senhor, que tu possas, Senhor, cada vez mais aumentar o nosso desejo pelas nossas esposas e que possamos nos desviar do mal, Senhor. Guarda o nosso coração, nos ajuda a caminhar cada vez mais contigo. Em nome de Jesus, amém.